Oi pessoal, aqui é o Giovanni, plantonista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 6 do Revisando, do livro 2 do Pré-Vestibular, edição 2019, frente 1, capítulo 6, da página 36. Nesse exercício ele pede para a gente resolver três inequações modulares. No item A, é basicamente uma inequação com um módulo menor que um número. Então aqui, pela definição de módulo, posso pensar que o que está dentro do módulo, portanto, está entre menos 7 e 7. Tá? Se você pensar como distância, você pode fixar algum número que até o 3, lembra de variação em física, final, menos inicial? Então, alguém até o 3, indo do 3 até esse número, que esse é alguém que tenha distâncias menores que 7. Se fosse igual a 7, então seria do 3 distâncias iguais a 7, para trás ou para frente, menos 4 e 10. Ambos percebam que tem distância 7 até o 3. Tá? Mas isso só vale para quando está essa situação, módulo com relação a um número. Ou usa a definição direto. O que está dentro do módulo está entre menos 7 e 7, soma 3 em todo mundo. X está entre menos 4 e 10, intervalo aberto. Como ele pediu para resolver, falou para resolver as equações, então preciso do conjunto de solução. Intervalo aberto de menos 4 a 10. Ou, se você preferir, aquele formato de conjunto, x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 4 e 10 nesse formato, entre chaves. Já no item B, aí já tem variável, a gente não pode mais simplesmente usar a lógica de distância, já complica um pouquinho mais essa definição. Então, módulo de x mais 2 maior que x menor ou igual a 5. Primeira coisa, sempre anota a definição do módulo. Sempre essa definição individual do módulo ajuda bastante no visual da resolução. Então, esse módulo pode ser substituído pelo próprio x mais 2 se o x mais 2 é maior ou igual a 0, ou seja, se x é maior ou igual a menos 2. E x mais 2 em módulo vai ser substituído por menos x menos 2 se o x mais 2 for negativo. Então a gente tem que fazer um jogo de sinal aqui, por isso negativo. Ou seja, se o x mais 2 é menor que 0, então x é menor que menos 2. Perceba que aqui a gente gerou dois intervalos, antes do menos 2 e do menos 2 em diante. Então a gente resolve separado. Se eu tiver nesse domínio, nesse intervalo do x, sendo menor que menos 2, então eu substituo esse módulo pelo formato a que se refere esse intervalo. Então eu vou trocar o módulo pelo menos x menos 2. O resto da equação eu só copio e aí eu resolvo normalmente. Mas eu vou gerar isso aqui, menos 2 menor ou igual a 5, que é sempre verdadeiro. Porém, é sempre verdadeiro para esse intervalo, porque a gente só gera esse intervalo aqui se a gente estiver nesse domínio, nesse intervalo de x. Então, ele só é verdadeiro para qualquer x nesse intervalo. Então, essa solução parcial, a solução desse intervalo parcial aqui, é de menos infinito até menos 2. Lembra que menos infinito é sempre aberto. Aqui está aberto por causa do nosso intervalo definido. Já no intervalo segundo aqui, se o x for maior ou igual a menos 2, que é a nossa segunda opção, então o nosso módulo vai ser substituído pelo formato a que se refere esse intervalo, pelo x mais 2. O resto da equação copia, resolve normalmente, a gente encontra que x é menor ou igual a 3 meios. Porém, aqui x menor ou igual a 3 meios, desde que valha esse intervalo, x maior ou igual a menos 2, como sendo um domínio. Então, precisa fazer a interseção dessas duas coisas. A solução intermediária que a gente encontrou, junto com o domínio fixado. Fazendo a interseção, então a solução parcial 2 aqui seria de menos 2 fechado até 3 meios fechado. Então agora sim, quando eu faço a união das duas parciais, eu tenho minha solução final da inequação. Ou seja, de menos infinito até menos 2 aberto, de menos 2 fechado até 3 meios fechado. Perceba que formou uma continuidade. Então o intervalo final vai ser de menos infinito, infinito sempre aberto, até 3 meios fechado. Aqui agora eu vou usar a mesma técnica, só que agora eu tenho dois módulos, então anota as duas definições. Módulo de x menos 3 pode ser trocado pelo próprio x menos 3 se o x menos 3 for maior ou igual a 0, ou seja, se x é maior ou igual a 3. E vai ser trocado por menos x mais 3 se o x menos 3 for negativo, ou seja, se x for menor que 3. Já esse outro módulo aqui, então analisa separado, módulo de 1 menos x vai ser o próprio 1 menos x se 1 menos x é maior ou igual a 0, ou seja, se x é menor ou igual a 1. E vai ser
esse módulo substituído pelo menos 1 mais x, a sua forma negativa, se 1 menos x é menor que zero, ou seja, se x é maior que 1. Perceba que nesse momento a gente gerou 3 intervalos, antes do 2, antes do 1, do 1 até o 3 e para frente do 3. Então a gente vai separar e analisar as 3 parciais. Se a gente tiver nesse intervalo, aqui ó, menor ou igual a 1, aproveitando aqui o nosso igual junto com o menor aqui, então se eu estou com x menor ou igual a 1, substitui os dois módulos pelo intervalo que ele se refere. Até porque ser menor que 1 também é ser menor que 3. Então, menor que 1. Esse módulo está nesse formato, por isso eu substituo por menos x mais 3. E esse segundo módulo eu substituo por esse formato, 1 menos x. A inequação é dada pela inequação original, a ordem aqui dada pela inequação original. Agora vira uma inequação comum, resolvo, só que vai dar 3 menor ou igual a 1, que é um absurdo. Então, nesse domínio, eu não tenho uma solução válida. Então, para esse domínio, a minha solução parcial é vazia. Não tem nenhum x desse domínio que seja válido. Agora, eu vou para o segundo intervalo. Então, se o x estiver de 1 aberto até 3 aberto. Então, eu só estou usando aqui os mesmos padrões aqui de aberto, de maior e menor igual. Então, se o x é 1 até 3, então eu substituo segundo os intervalos que eles se referem. Esse módulo, bom, eu ainda estou menor que 3, então eu ainda uso esse formato, então substituo por menos x mais 3, a ordem é a mesma. Esse módulo, agora eu estou maior que 1, então agora eu vou para esse formato, menos 1 mais x. Então eu troco para esse formato. Resolvo normalmente, eu encontro que x é maior ou igual a 2, lembrando que eu preciso fazer a interseção com o domínio de análise. Então, é de menos 2 fechado até 3 aberto. Eu preciso fazer a interseção desses dois intervalos. A minha solução parcial 2 é de 2 fechado até 3 aberto. E para fechar, o último intervalo de análise, maior ou igual a 3. Então, se o x é maior ou igual a 3, a gente só vai substituir. Então, vai ser esse módulo com x maior ou igual a 3 tem esse formato, substituir por x menos 3. A ordem é a mesma. Esse módulo com x maior ou igual a 3 também é maior que 1. Então, também vai ser esse formato. Então, eu substituo por menos 1 mais x também. Resolvo normalmente, eu encontro que menos 3 é menor ou igual a menos 1. Mas isso é sempre verdade. Porém, é sempre verdade para o domínio analisado. Então, qualquer x desse domínio é válido. Portanto, a solução parcial 3 é qualquer x do domínio. Até porque a minha solução intermediária aqui não limitou ninguém, não proibiu ninguém. Encontrou uma coisa que é sempre válida para esse domínio. Então, de 3 fechado até infinito positivo. Para finalizar, a união das três parciais, das três soluções parciais, me dá a solução final da inequação original. Bom, união vazio com qualquer outra coisa, o vazio é ignorado, fica esses outros intervalos. Perceba que eu estou aqui de 2 fechado até 3 aberto e de 3 fechado até infinito positivo. Perceba que de novo formou uma continuidade, a solução final vai ser de 2 fechado até infinito aberto e essa é a solução final. Espero que tenha ficado claro, bons estudos.